Olá, pessoal! Hoje, novamente, nós trataremos sobre o vício de linguagem barbarismo, no capítulo 28. Então, aqui, inicialmente, nós iremos retomar os principais aspectos que precisam ser observados para que nós possamos, então, fazer a identificação. Determinada forma, determinada incorreção, ela pode ser considerada um barbarismo? Então, aqui nós temos os elementos que orientam, que nos auxiliam para que nós possamos fazer essa identificação. Primeiramente, lembrando que o barbarismo, ele é um vício de linguagem que corresponde ao desvio da norma padrão da língua, representa desvios quanto à grafia, à pronúncia, ao sentido, à flexão ou à formação na palavra. Então, vários são os aspectos. Pode também diminuir a credibilidade de um texto formal. Se um texto formal apresentar algum tipo de desvio de algum desses aspectos, acaba fazendo com que ele perca a sua credibilidade. Em textos artísticos, pode ser utilizado para ampliar o sentido das palavras. E aqui nós temos então as principais formas de barbarismo. Ortoépico e prosódico é quando ocorre a pronúncia inadequada das palavras. Mórfico-ortográfico, a escrita incorreta das palavras. Semântico-gramatical, quando ocorre a troca de uma palavra por outra de sentido diferente. Morfológico, a flexão inadequada das palavras. E o sintático, que ocorre quando há uso inadequado de termos dentro de uma oração. Então, aqui nós temos os aspectos, as formas de barbarismo. O que leva uma pessoa a cometer barbarismo? Então, quais são as razões, o que faz com que alguém cometa barbarismo? É o desconhecimento das regras gramaticais, a convivência com pessoas que também já possuem alguns vícios de linguagem, essa pessoa passa a internalizar e passa também a utilizar esses vícios, e aqui principalmente na questão da pronúncia. A má preparação e também o improviso quando alguém precisa falar em público, quando a pessoa não se prepara, quando ela se expressa de maneira improvisada. Inserção de expressões vazias de conteúdo para simplesmente preencher um discurso, quando a pessoa acaba muitas vezes utilizando várias vezes a mesma coisa ou acaba que meio que repetindo. O vocabulário pobre e também a falta de organização lógica no texto. Então, todos esses aspectos fazem com que a pessoa cometa barbarismo. O exercício 5 da página 280. É comum e legítimo que em textos narrativos, nas falas de personagens e na voz de narradores, registrem-se desvios da norma padrão. Em textos formais, porém, tais desvios não são lícitos, ou seja, eles não são permitidos. Circule em cada item a seguir a palavra que configura um barbarismo e reescreva-a efetuando a correção. Na letra a melhor forma de entretenimento é o cinema. O termo que é um barbarismo é entretenimento e a forma correta é entretenimento. Na letra B, a sujeira está incrustada na parede. Aqui o termo inadequado é incrustado e a forma correta é incrustada. Na letra C, os meninos tomaram iogurte no lugar do café. E o termo aqui, então, que é um barbarismo, é iogurte. E
o adequado é iogurte. Os meninos tomaram iogurte no lugar do café. Na letra D, o tráfego de pedestres está intenso hoje na Avenida Central. Tráfico aqui configura-se como um barbarismo. Nesse caso, nós estamos aqui tendo uma referência à movimentação de pedestres e a forma adequada é tráfego. Tráfego diz respeito a algo que é ilícito. Na letra E, a gente, ainda que tenha sido avisado, achávamos que teria aula hoje. Aqui nós temos uma incorreção em relação ao uso do verbo achávamos, e a forma adequada aqui do verbo é achava. A gente achava que teria aula hoje. O exercício 6 da página 281. Nas frases a seguir, cometeu-se um barbarismo, identifique-o e explique o que levou tais enunciadores a esse desvio. Então, na primeira situação, nós temos: e aí, Cris, se você ver meu pai, peça para ele me ligar. Aqui nós temos um barbarismo em relação ao uso do verbo, que está ali no o verbo ver, que na verdade deveria ser vir. Então, essa proximidade que há entre os verbos ver e vir acaba gerando essa situação de barbarismo. E, no futuro do subjuntivo, o verbo ver assume a forma vir. Então, se você vir meu pai, peça para ele me ligar. Depois nós temos: comunicamos que esta mensagem foi entregue ao destinatário. Então, aqui nós temos também uma proximidade muito grande entre esta, que é um pronome, e está, que é um verbo. Então, acaba gerando essa situação de barbarismo. E essas duas palavras, elas são diferenciadas com o uso do acento. Nesse caso, da forma como está ali, o está configura-se como um verbo, porém é o uso inadequado. Seria: comunicamos que esta mensagem foi entregue ao destinatário. E nesse caso, então, esta é um pronome demonstrativo. O exercício 4 da página 285. Assinale a alternativa em que não se verifica barbarismo. Lembrando então que o barbarismo ele pode acontecer de diversas formas. Na letra A, você pode escrever seu texto em prosa ou poesia. Aqui nós temos o barbarismo na escrita da palavra prosa, sendo que a forma correta é prosa com S. Então aqui prosa está com Z e a forma adequada é com S. Na letra B, o sítio inclui uma nascente preservada. Aqui a palavra nascente está incorreta, sem o S. E a forma adequada então é SC. Letra C, os estudantes proporam mudanças no regimento. Aqui o termo proporam está incorreto. A forma adequada é propuseram. Os estudantes propuseram mudanças no regimento. Letra D. Você sabe, os cidadãos têm direitos e deveres. Cidadãos aqui não está correto. Nós temos aqui um erro na flexão. E a forma adequada é cidadãos. E na letra E, o guarda orientou o motorista a não dirigir alcoolizado. Então, a letra E é a única que está correta, que não tem nenhum caso de barbarismo. O exercício 5 da página 285. Complete as frases com uma das palavras indicadas entre parênteses, na letra A. Os detentos foram transferidos de cela nesta manhã. Então, aqui a palavra cela é a forma que é escrita com C. Na letra B,
As taxas para empréstimos pessoais são mais baixas para aposentados. Nesse caso, taxas, a escrita da palavra é com X. Na letra C, estava uma cerração tão forte essa manhã, houve vários acidentes. Então, aqui nós temos cerração com C no sentido de neblina. Na letra D, não haverá concerto ao ar livre, pois a previsão é de chuva. Então, por tratar-se de uma apresentação musical, a forma correta é de concerto com C, uma vez que o concerto com S faz referência ao ato de arrumar, de consertar alguma coisa. Na letra E, o documento incerto no processo surpreendeu o juiz. Aqui nós temos que entender o termo incerto como incluído. Então, é com S, incerto. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 4 da página 280, o 7 da 281, o 1 da página 283 e o 3 da página 284. E por hoje é só. Até a próxima aula.